Mas há 30 anos, gente, nós queríamos vida independente e lutávamos, na realidade, por isso, porque achávamos que, por exemplo, vida independente para todos nós era uma vida livre, era circulação e alguma perspectiva de trabalho, por exemplo, que a gente lutava também por essa história do trabalho. Não existia essa lei de cotas, né? Que essa lei de cotas é o grande blefe desse país. A gente se insurge contra isso porque as vagas que estão disponibilizadas para as pessoas com deficiência são vagas precarizadas. Quer dizer, não há salário compatível para a inteligência que nós possuímos, para o grau de estudo. Nós já temos pós-doutores nessa luta também. Trabalhos e políticas públicas ainda estão no plano de um novo olhar sobre a inclusão social das pessoas com deficiência. Relembra-se aqui aquela fase da integração do final da década dos anos 60, onde a pessoa com deficiência é que tinha que se adequar aos padrões da sociedade e não a sociedade se adequar aos padrões da deficiência. Por esses tempos passados, né, em que só se veiculavam, por exemplo, na imprensa, textos como eram mandados, quer dizer, como eram solicitados pelas nossas instituições, e quando existia o contrário, quando a mídia era quem procurava a instituição para fazer alguma matéria, por exemplo, no assunto de deficiência, de reabilitação ou de educação especial, nem sempre aparecia um bom resultado, porque eles nos chamavam de portadores, nos chamavam de deficientes físicos, sendo a gente deficiente sensorial cego ou deficiente sensorial surdo. Quer dizer, a imprensa, quando abordava por si, ela estragava porque ela não sabia como abordar. Tudo que era utilizado como os termos, as fotos, os textos, passavam ao leitor a imagem de tristeza, de tragédia, né? De inutilidade, de pessoa abandonada. A Globo fazia uma grande sacanagem com todos nós, porque a Globo queria nos curar. Porque as pessoas queriam curar um cego, para o cego ser feliz, como se o cego não pudesse ser feliz sendo cego. Queriam curar um cadeirante, para o cadeirante andar no final, naquele happy end, ter todo feliz fim. O cara só podia ser feliz se fosse andante. Sou feliz sendo cadeirante, qual é o problema, cara? E a gente reclamava muito isso, na realidade, dos novelistas, porque era o ridículo, e era o coitadinho, quando, na realidade, a gente era lutador. A gente lutava pelo protagonismo dos nossos direitos também. E daí para frente, como é que o movimento se colocava diante de todas essas tristezas, dessas tragédias, de culpabilidade das pessoas acharem que nós éramos abandonados, inclusive, por Deus. Eu, uma ocasião, na BCR, que era um componente como se fosse a BBR do Rio de Janeiro, eu vi o Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e uma senhora estava fazendo uma reeducação motora de uma criança e chorando, e o Luiz foi lá, bateu no ombro da senhora e disse: se importe não, minha senhora, quando Deus marca um assim é para não perder de vista. Isso era uma coisa de poeta, na realidade. Infelizmente, as nossas instituições não educavam os profissionais das mídias sobre o assunto de deficiência, nem tentavam melhorar as matérias divulgadas também da mesma forma. Foi o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, o embrião de uma luta para se fundar a ONEDEF, porque a ONEDEF passou a ser a instituição mais poderosa desse país na defesa dos direitos, né? Começaram a publicar cartas nos grandes jornais, reclamavam da falta de oportunidade para a obtenção do trabalho e da renda, e eu acho que as pessoas nos minimizavam para nos tornar coitados, para nos alijar de uma disputa no mercado de trabalho. Agia-se com pieguice, sem respeitar a nossa autoconfiança e os nossos direitos humanos, nos desconhecendo e nos rotulando ainda de todos como portadores de deficiência física, sendo agente sensorial, sendo agente intelectual.
Era um absurdo isso aí. As intervenções feitas junto ao mercado, empregador e à mídia em particular, a vinda de um movimento de direitos destas pessoas, foram muitas, mas de uma maneira muito agressiva também, como se o mercado empregador e a mídia tivessem a obrigação de conhecer tudo sobre deficiência. Penso que nós tínhamos que ter maneirado em nossa agressividade. Se a nossa luta de 30 anos era por trabalho, a nossa luta, 30 anos depois, continua sendo também por trabalho. Porque a gente acha que trabalho é dignidade, né? A gente tem que viver por nossas próprias contas e tudo, pelo nosso próprio ganho. E trabalho não é favor, trabalho é direito.